Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Como dizemos há 41 episódios. Áudio aqui dizendo que o Sander é o mais gay. Quê? Opa, velho é o seu PC. Sim, justamente esse tablet que você acabou de trocar a película. Mas hoje faremos uma exceção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 41º episódio do Retrocomputaria, velho ao seu PC. Só lembrando, depois desse episódio especial 42, resposta sobre a vida, o universo e por que a gente não consegue fazer a piada engraçada. Esse é mais difícil, né? Bom, hoje nós estamos aí no Estúdio V. Remember the 5th of November. E hoje a nossa mesa tem uma forma aí... Aliás, hoje é uma mesa especial, eu tô vendo aqui que tem uns paranauês aqui especiais que tem convidado hoje mais do que especial, mas vamos começar pelos sempre, vocês estão cansados de ouvir. Quem é que tá aí? Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Sander Souza. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Giovanni Nunes. Eu, João Cláudio Fidelis. E o nosso convidado especial... Aliás, mais que especial, Laércio Vasconcelos, tudo bom? Vocês já devem ter entendido, vamos falar hoje, mas não vamos falar dos tópicos que nós falando. Alguns anos antes, alguns que nem eram nascidos de vocês. Nem nós? Não, eu nessa época eu já era. Obrigado pela parte que me toca dizer que eu sou tão novo, tá? Desculpa aí. Não, Enfim. Na verdade, esse bate-papo, esse assunto que nós vamos tratar aqui, mas antes de você introduzir, né, começa lá, quase os nossos pais nem sequer tinham meio que aprendido a ser alfabetizado, né? Só uma observação. Deixa eu falar um pouco do nosso convidado ilustre, como dizia naquele seriado do Batman, né? O vilão especialmente convidado. Acho que todo mundo conhece o Laércio, né? Difícil quem não conhece. Quem tá na área não conhece. Lá no meu prédio ninguém me conhece. Você se mudou agora, né? Você tá morando no prédio errado. É verdade. Você tá morando no prédio errado. Não, sorte dele, porque senão o seu Laércio, você pode configurar meu roteador aqui? Você tem uma sorte danada. No prédio onde eu moro ninguém me conhece. Isso é bom. Isso é ótimo. Deixa assim. Vamos lá, Laércio, fala um pouquinho sobre você aí. Muito bem, eu tenho 53 anos, eu sou um dos mais velhos da informática no Brasil. Alguns são mais velhos. Que eu conheça, que trabalha em mais ou menos o que eu faço, tem o José Antônio Ramalho, que fez mais de 100 livros sobre informática, mais de 100, né? O B. Piropo também, que tem 70 e poucos anos, né? O B. Piropo é um cara interessante pra vir aqui um dia, vou ver se eu consigo trazê-lo aqui. Oraríamos muito. Colocá-lo-emos na nossa infindável lista de promessas. Isso. Eu sou engenheiro eletrônico, não trabalho com engenharia eletrônica, né? Eu uso isso como uma plataforma para o meu trabalho real, que é escrever livros. E eu escrevi até agora 57 livros. Agora, escrever 57 livros, eu falo sempre pros meus amigos, isso é uma picaretagem, porque você sabe que você pega um livro da edição anterior, apaga as coisas obsoletas. Não, essa coisa obsoleta eu não vou apagar não, porque ainda tem máquina velha, o pessoal vai consertar, e adiciona as informações. Então fica muito mais fácil fazer vários livros dessa forma. Tem livro que tá na 8ª edição, 10ª edição. Então se fosse converter para livros escritos do zero, eu diria que seria aí uns 10 a 15, mais ou menos. Então são 56 livros de informática e um livrinho de matemática
informática para crianças de 10 a 12 anos. Legal. Mas isso a gente pode falar outro dia, né? Muito bem. Eu fiz engenharia no Instituto Militar de Engenharia, assim como o Juan também fez, né? Eu fui pupilo de mestre Laércio. Juan foi meu aluno e meu contemporâneo lá. E mais ou menos por volta de 90, eu comecei a escrever livros para PC, que foi justamente quando abriu a informática no Brasil, né? É interessante quando a gente fala em informática, se você fala assim, 1980, né? Poxa, 1980, eu nem era nascido. É verdade. Eu outro dia vi um cara falando assim na internet, porque eu mexo com informática desde 2003, eu fiquei sem entender se ele tava querendo dizer que aquilo era muito ou se aquilo era pouco, né? 2003 é considerado 10 anos atrás, é muito tempo ou pouco tempo. É difícil. Mas se você olhar assim, em 1980 eu tava já trabalhando com computadores de vários tipos. Isso foi antes da era do PC. Se você pegar de hoje e jogar pra trás, 1980, quantos anos são? São 33 anos. 34. Agora a gente tá em 2014. Então, são 34 anos. Se você pegar 1980 e jogar 34 anos pra trás, sabe onde a gente vai cair? No final da Segunda Guerra Mundial. Quando tinha aqueles computadores ENIAC que ocupavam um prédio inteiro, tinha não sei quantas mil válvulas e as válvulas iam queimando, tinha um estagiário que ficava andando com um carrinho de mão, trocando válvula, né? Apagou, troca. E ele fazia sempre 3 operações e a maioria ganhava, né? Ele fazia 3 vezes a mesma coisa e quem fosse um resultado diferente era eliminado, porque a válvula durava 5.000 horas, né? Então como é que ia fazer computador com aquele jeito? Então se você falar 1980, é a metade do caminho, voltando no tempo, até chegar a essa época, né? É muita coisa. E quase nada teve, digamos, em 1980 já tinha microcomputadores, mas se você voltar um pouquinho mais, não tem mais muito tempo com microcomputadores. 75, a gente poderia dizer que era inexistente. Um Big Bang. O Big Bang surgiu ali nessa... É o Big Bang da informática, né? Como fosse isso. Para o lançamento do Altera. Exatamente. Agora, o PC, que é o computador principal em maior quantidade, em unidades vendidas, né? O PC da IBM, ele foi lançado em 81. Pois é, eu vou falar algumas datas erradas, porque teve o IBM PC e teve o IBM PC XT. Eu acho que as datas respectivas foram 81 e 82 para eles. Eu vou trocar algumas datas assim, por faz muito, a minha cabeça já tá fraquinha, sabe? Eu fico confundindo o nome das pessoas. Muito bem. Ô, Lécio. Pois não. Posso fazer uma observação? Pois não. Já que você está falando de coisa de antes de 1980... Uns 5 anos, mais ou menos, que eu vou falar. Vamos dar um prólogo pro episódio, do caminho, até porque tem algumas coisas que acho que vai encaixar com o que eu imagino que você vai falar lá na frente. Vamos tocar então. Vamos voltar em 1952? 1952? Bem longe no passado. A investigação antitrust contra a IBM. Isso. Houve um tempo... a gente tem que falar isso quase como se fosse uma coisa... Existiu... Eu ia voltar só uns 5 anos, tá, gente? Existiu ou não existiu, mas houve um tempo em que a IBM ela era praticamente monopolística no mercado de computadores, né, na época dos mainframes, e óbvio, como os Estados Unidos ainda tem uma lei extremamente rígida com relação ao antitrust, que é a lei Sherman, houve um pedido explicitamente para que a IBM fosse investigada pela lei Sherman. Para quem sabe, para quem já viu alguma vez como se vende mainframe, no mainframe você aluga o mainframe, instalou seu mainframe, e você comprava tudo da IBM. Você não podia comprar de outro. Nem conseguia comprar de outro. Nem conseguia. O lado bom da vida é que eles mandavam até o código-fonte do sistema operacional, podia até compilar na tua máquina. O único problema é que só tinha uma máquina pra você rodar, né? Porque para eles o importante era o hardware, o software era o acessório. Isso só foi mudar justamente com o PC, mas o fundamental para eles era o hardware. Lembrar que também a lei Sherman foi aplicada posteriormente contra a TIT nos anos 70 e tentaram aplicar ela no final dos anos 90 contra a Microsoft. E só relembrando, graças a essa política de que o importante é o hardware, não o software, é que a Microsoft hoje é a Microsoft por causa de... Assistam Piratas do Vale do Silício. E por conta dessa política, a Microsoft também tá indo pro buraco. Em 1956, houve um acordo com a justiça em que a IBM ela tinha muitas limitações no ramo de máquinas de processamento de dados eletrônicos. Basicamente, inclui também o microcomputador. Ao mesmo tempo que isso permitiu a criação de empresas como a Amdahl, Jane Amdahl. Você acha que também isso possibilitou ter um mercado para existir
existir, por exemplo, Control Data ainda se manter, teve NEC, Boros, Control Data, a própria Digital. Eram 7 anões, né? 8 maiores empresas do mercado. A IBM é maior que a soma de todos os outros, então ganharam o apelido de Big Blue and the Seven Dwarfs. A IBM não seria Branca de Neve, não? Eu não me lembro exatamente do anúncio. Eu sei que os outros caras eram chamados de 7 anões. Os apelidos que a IBM era chamado, provavelmente, alguns impublicáveis, mas... Azul mas de anil. enfim, Só terminar um pouquinho. Essa investigação antitruste, ela correu de 1952 até 82. Foram 30 anos de investigação. E esse negócio de 56, você falou da limitação do negócio, seria uma coisa que a gente chama aqui no Brasil de TAC, né? Termos de conduta. Né? Nesse meio tempo, nos anos 70, a IBM começou a experimentar com essa coisa de computador que não precisasse ocupar um quarto. Aliás, ela testou com a IBM japonesa, né? Isso. O primeiro foi o IBM 5100, que era um computador portátil, tenda-se, você podia carregar na mala, seu carro. Esse né? é aquele de 43 quilos? Pior que eu não acho que é. Ele tem maior cara de HP 85, esse cara. Foi desenvolvido no Centro de Pesquisas da IBM de Palo Alto, em 73. Ah, não, esse é pequenininho. Esse passou HP. Se eu não estou errado, foi o primeiro computador a ter esse modelo que depois HP 85 ficou mais famoso, né? Que é o a telinha pequena, parecendo um osciloscópio. Ou seja, uma cara mais de equipamento de engenharia do que de computador propriamente dito, né? E usava fita. E uma outra observação, o IBM 5100 também, na época, era absolutamente comum que os computadores científicos, empresariais dos anos 70, vinham com BASIC. O 5100 vinha com um BASIC também embutido. Em 78, o 5110, que é o sucessor do 5100, mas em termos de rádio muito parecido, o 5120. Esse aí que é o cara de 43 quilos. O 5120? Que depois virou Datamaster. Cara, o 5120 tem maior cara de ser pequeno. Tem. 45 quilos, tá aqui na descrição. E 2 drives de 8 polegadas. Jesus amado. E isso não é um teclado destacável, não é uma protuberância fixa no negócio dele. Isso é uma maravilha. Você devia quebrar, que é uma beleza, né? Se você ajusta sua ergonomia ao computador, não ao contrário. Pra quê, né? O Giovanni 5110 é o que foi lançado no Japão. Eu tava vendo a cronologia aqui, quase todos os mísseis de computadores foram produzidos pela IBM japonesa. Tá falando aqui do preço desse equipamento, é $13 mil, né? $13.500. $13.500. Aí, na época, um flop de 8 polegadas custava $1.000. Um HD de 5 megabytes, é megabytes mesmo, viu? Megabytes. 5 mega, custava $5 mil. Eu lembro que eu esquentava marmita num computador desse, naquela época. Em cima da fonte do flop, tá? Esquentava a marmita italiana, beleza. Porque se você tentasse usar a fonte do computador, queimava a tua comida, né? E a marmita ficava quentinha? Ficava legal. Eu conheci um pessoal que esquentava o sanduíche e a marmita. No XT, ele sempre tirava a tampa, que ele pegava um drive de 5 quartos e colocava a marmita em cima do HD RLL. Isso. E deixava lá. RLL ou MFM? EFM. Nossa, gente. E aí vem um micro que é importante, micro não, né? Que é o IBM System 23, conhecido como Datamaster. Esse aí já tinha mais cara de microcomputador que a gente conhece como microcomputador clássico. Ele usava um processador, pra variar, não da IBM, né? Usava o 8085. Foi o primeiro IBM a usar Intel. Esse sim, Giovanni, pesava 43 quilos. Nossa, só isso? E a ideia é que você pudesse pegar, tirar da caixa, obviamente com alguém te ajudando, você não ia carregar 43 quilos sozinho, colocar na mesa, ligar o computador, trabalhar, sem precisar de ajuda do pessoal do CPD. Então quer dizer que esse PC um dia foi o que hoje são os Macs, né? Era a ideia da IBM. Tirar da caixa e usar. Era o conceito, né? Tirar da caixa e usar. Não, na verdade, você e mais 3 amigos tirarem da caixa e usar. A diferença é que eram carregadores de piano pra tirar da caixa. Além disso, vai entrar no show notes uma reportagem da Byte de 1990, em que eles contam toda a experiência que eles tiveram no Datamaster, como isso passou pro PC, porque já estava rolando. É porque todos esses precursores, esses já microcomputadores, precursores do PC, ainda foram fabricados dentro da cultura da IBM, de maneira assim mais ou menos normal. Para o PC, a IBM começou a pensar diferente. Era uma outra equipe, uma outra forma de visão. Na verdade é o seguinte, lembrar também que nessa mesma época, não só a Azul de Anil, né, como os outros 7 anões, todos eles estavam desenvolvendo alguma coisa próxima do microcomputador. Naquela época o pessoal olhava o microcomputador com uma desconfiança, porque o microcomputador ele era como se fosse um brinquedo para nerds. Os computadores sérios, vamos falar assim, deixa eu fixar uma época, 1979 foi quando eu entrei na informática. 1979 eu tinha 19 anos. Então, o que estava acontecendo ali? Foi exatamente o final daquela era de dominação
disseminação do mainframe e o início da proliferação dos micros. E tinha micros antigamente, tinha o tal de Altair 8800, que é processador 8080, né? Foi o primeiro microprocessador de 8 bits que fez sucesso. Tinha umas chaves e uns LEDs no painel, era assim. Você naquela época você podia montar um micro, mas isso é brinquedo, isso aí nunca vai ser usado seriamente. Você podia montar um micro, você tinha um kit que custava alguns milhares de dólares, que vinha com uma placa sem componente nenhum e um monte de chips para você mesmo soldar. Não tem que vir pronto, porque se vier pronto não tem graça. Eu quero dizer que eu montei, então soldou todos os chips ali. Então você soldava os chips, soldava aquele monte de resistores, capacitores, você construía a fonte, tinha uma interfacezinha para cassete, que era como se fosse uma interface de modem, uma interface serial, e uma interfacezinha que você ligava aquilo na televisão. Então era aquilo ali. Aí o pessoal que era da informática falava, isso aqui não tem nada a ver com informática, isso aqui é um brinquedo para nerds. Isso aqui nunca vai substituir o computador de grande porte, porque o computador de grande porte pode executar várias tarefas, pode atender um número grande de usuários, o custo se dilui e tudo mais. Então, não tinha essa questão da seriedade em cima dos micros, né? Então, é mainframe que vai ser usado para sempre. E algumas tentativas foram feitas, né? Eu não me recordo de todas elas, de algumas delas, para especificar o modelo, a data que foi, que realmente era uma coisa que não tinha no Brasil. Então, a gente não teve acesso, não mexeu, não viu trabalhando. Então, a tendência é a gente esquecer aquilo ali, né? Mas hoje tem, por sites históricos, né? Tá tudo lá definido, o que aconteceu, quais foram os modelos e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu vi acontecendo no Brasil. Onde tinha computador, grandes empresas, mas grandes mesmo, nas universidades você encontrava principalmente IBM e algumas concorrentes. No Brasil, a mais comum foi a Boro. Que por acaso, quando eu entrei no IME, que foi uns 4 anos depois de você ter entrado, o IME tinha acabado de abandonar o mainframe IBM para ir pro Boros, que foi uma coisa totalmente atípica em termos de mercado. Então, sim, o IME tinha acabado de se livrar de um IBM dos anos 60 para adquirir um Boros dos anos 80, né? B6900. Que é o mesmo que era usado na UFRJ. Na UFRJ era o B6700, cheio de upgrades, e o IME comprou o B6900, que era o modelo da época, né? Que tinha lá. Tinha praticamente esses dois eram os que você encontrava no Brasil. Tinha também Control Data e Digital, né? Quase todas as universidades tinham Digital, PDP. Inclusive eu comecei a usar o PDP de uma forma desonesta. O IME não tinha computador para os alunos. Tinha o computador que você escrevia nos cartões perfurados, entregava lá os seus cartões e voltava no dia seguinte para pegar a listagem com os resultados e os seus cartões de volta. Eu, quando precisava de papel de rascunho, eu fazia um programinha para fazer um gráfico em modo texto de seno 20, 30, 40 folhas e pegava o resultado no dia seguinte. PGR, programa gerador de rascunho. Aí você voltava no dia seguinte, pegava a sua listagem e faltou uma vírgula aqui, deu erro de compilação. Aí você consertava, colocava e ia no dia seguinte pegar o resultado. Mas isso de esperar um dia para pegar resultado, tinha também em outras escolas. Por exemplo, na época, a Escola Nacional de Ciências e Estatística, a ENSE, né? Ela nem tinha computador. O computador deles era o do IBGE. Eles usavam emprestado o computador do IBGE. E nem tinha perfuradora de cartão. Os alunos pegavam uma folha quadriculada e escreviam o programa lá em linguagem Fortran, que era mais comum. Tinha que botar em cada quadradinho o asterisco, ponto, vírgula, parênteses, e mandava aquilo pro IBGE e tinha lá um exército de digitadoras que digitava aquilo nos cartões, rodava, aí você 3 dias depois pegava lá o programa. Meu programa já chegou? Não chegou. Volte amanhã. Aí você recebia os cartões perfurados e com o resultado do programa. Aí ele não funcionava da primeira vez, você tinha que fazer alterações. Aí você mandava de volta aqueles cartões e mais uma marcação lá que identificava esse cartão aqui muda e vai entrar isso aqui. E às vezes sempre erravam quando faziam essas modificações no programa. Era dessa forma. E tinha esse negócio de microcomputador, microprocessador, que, repito, não existia no Brasil. Aqui no Brasil existia a lei da reserva de mercado. Então não pode vir nada de fora. Você não tem nem como ter acesso. Só os mainframes eram exceção. Eles podiam ser importados. Mainframe sim. É porque não tinha similar nacional, né? E todo o resto. Tinha os microcomputadores domésticos, que surgiram um pouco depois, de baixo custo, para você ter em casa, mas os microcomputadores melhorzinhos eram os para área industrial. Um microcomputador, no início dos anos 80, com disco
disco rígido de 10 megabytes, 20 megabytes, ele custava o preço de um carro bom. Então naquela época um carro bom era o Monza. Então um IBM 286 com HD de 30 megabytes custava o preço de um Monza, que era o carro que eu queria ter na época, meu sonho de consumo. Quase o preço do Mercado Livre. É escolha difícil, comprar um microcomputador ou comprar um carro. Comprar um microcomputador ou comprar um carro. Não tem dinheiro pros dois. Pois é. Agora você, uma pausa aqui. Depois desse drama que você passou aí do pobre coitado do estudante, programador, querendo só saber se o programa dele estava funcionando, tem aquela pergunta. Então, por que os caras não achavam estranho alguém querer ter um microcomputador em casa dele, na casa dele, né? Rodar o programa e já saber se está funcionando ou não. Pois é, tem em casa, imagina, o preço de um carro. Então a garotada, os jovens na faixa de 20 anos, fusquinha do que tem esse micro aí, Deus me livre. E essa história? Entre ser nerd, ter um carro pra pegar as meninas no meio da rua era melhor ter o carro, né? Todo mundo. Eu lembro que aconteceu exatamente isso em 1981, quando eu fui numa empresa chamada Schumec, que fabricava microcomputadores, e o meio de armazenamento dele era um cassete da Gradiente. Era um gravador de cassete da Gradiente, e o monitor era uma TV Philips preto e branco adaptada. Aí falou lá o preço na época, não sei quantos mil, sei lá o que, cruzeiros, novos, velhos. Dinheiro. E era o preço do Fusca. Nossa. Aí eu, poxa, mas já tá reduzindo o preço, né? Já tá o preço de um Fusca. Eu não entendo por que os jovens como eu não pedem pro pai, em vez de comprar carro, para um computador desse. Aí o dono lá da empresa falou, não, todos eles preferem carro. Eu tinha ido lá comprar um teclado. Você fala hoje um teclado, né? Você compra teclado aí por 10, 20 reais, né? Mas não um teclado pronto, fechado, não. Era só as teclas. Sim, ainda tinha que fazer a caixa dele, a alimentação dele, era assim. Eram as teclas sobre a plaquinha de circuito impresso, né? As teclas sobre a plaquinha e um chip que transmitia os dados. Isso. Não tinha nem conector. E sinta-se muito feliz com isso. Na época, o pessoal que mexia com o microcomputador construía mesmo, ligava, soldava os fios. Os chamados homebrew computers. Fazia dessa forma aí. Mas eu não tinha nem computador, não. Eu tava fazendo o vídeo e foi providenciar o teclado. Eu não tinha construído um microcomputador ainda. E lá tava vendendo, porque era uma empresa que importava peças e vendia, né, pra vários lugares. Então tinha toda essa dificuldade. A primeira vez que eu programei um microcomputador era assim. Qual era o microprocessador que se usava na época? O 8080. Quanto ele custa? $3.600. Somente o chip. Tinha em algum lugar pra comprar? Bom, eu nem procurei. Isso preço do Brasil, né? Porque nos Estados Unidos um décimo disso ou menos. Não, era tudo em dólar, né? E, claro, adicionável aí a taxa do importabando na época, e as taxas oficiais, as extraoficiais e tudo mais. Então, eu queria começar a mexer com um microprocessador, porque eu achava aquilo lá ia uma coisa que ia se desenvolver, que ia bombar na época, mas era tudo mainframe. Quem era da informática falava, não, isso daí é brinquedo. Isso é brinquedo. Então, eu não consegui comprar um troço desse, nem ter acesso a um equipamento desse para treinar. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz um programa no mainframe que simulava um microprocessador. O que o microprocessador faz? Ele é um programa executável e vai fazer aquelas contas e armazenar os resultados na memória dos seus registradores. Então eu fiz um programa que pegava como entrada o byte lá que representa a instrução, pegava os operandos dessa instrução e aí colocava lá se for isso, faz isso, se for isso, faz isso. Um comando case, né? E aí ele executava aquilo, fazia exatamente o que fazia o microprocessador e colocava na memória e listava para aquela instrução os conteúdos dos registradores. Então fiz um programa dessa forma aí. Você sem nem perceber, você fez o primeiro emulador. O primeiro emulador brasileiro. No fim das contas, isso foi feito em linguagem Algol, que era como se fosse no Boros. Musical, no Boros 6900. Do IME, aquele isso, 6900 do IME. Justamente, do IME. E por causa disso, eu consegui um emprego nessa empresa onde eu fui comprar o teclado. Que o engenheiro-chefe tava lá e ele disse, pô, esse cara sabe isso, pô, como é que você aprendeu isso? Eu fiz assim, estudei assim e tudo mais. Aí ele, pô, vem trabalhar aqui. Aí eu dei um jeito lá nos horários, peguei as aulas particulares que eu dava, joguei pra noite, o horário da tarde eu fiquei trabalhando. E aprendi muita coisa ali e pude acompanhar de perto esse iniciozinho do desenvolvimento dos microcomputadores no Brasil. E aí, por tabela, o IME começou a comprar micro Schumec, né? Também comprou, mas eu não tive nenhuma participação disso, que eu era só um estagiário de 20, 21 anos, né? E essa empresa Schumec, ela
vendia chips para o exército. Então, através desses contatos, eles conseguiram começar a vender os computadores inteiros. Essa empresa Schumach, ela realmente era uma montadora de micros, né, a nível de chip, e fazia o chip desde o zero, tinha que fazer o BIOS e essas coisas todas aí. E depois de poucos anos, ela foi comprada pela Racimec, que é a empresa... ela foi comprada. Achei que ela tinha mudado de nome, não. Ela foi comprada. Ela foi comprada. A Racimec é a empresa que fazia as máquinas da loteria esportiva. A Racimec, ela deu uma sorte muito grande, digamos assim. Ela teve um suprimento de dinheiro bem grande, garantido, porque eles ganharam a licitação para fornecer as máquinas da loteria esportiva. No início, eram as máquinas que você furava. Você colocava o volante e fazia os furos. E elas ganharam essa licitação. Depois, eles fizeram isso com microcomputadores adaptados. Durou um bom tempo, tá? E tinha dinheiro de sobra. Aí, vamos entrar na área de micros? Vamos. Então, vê uma empresa aí pra gente comprar? Compra essa Schumach aí. Então, foi comprado dessa forma. Então, a Schumach é a herdeira da Rasdap e companhia. Pra ter ideia, a Schumach tinha 6 funcionários. Tinha um técnico que ficava soldando. Mandava fazer as placas, comprava os chips todos e soldava os chips. Tinha um técnico que ficava fazendo isso o tempo todo. E na época eu fazia software básico, o BIOS, o programa de formatação, o format. O format muda de acordo com o chip da controladora de disco. Então tinha que fazer o próprio format lá. Aliás, o format do CPM era interessante, que ele não perguntava nada. Você escrevia format sem parâmetro nenhum. Ele dizia, press F to format disk. Aí, numa dessas, a gente está fazendo os nossos trabalhos das primeiras cadeiras de informática na engenharia num CPM, e um colega meu, chamado Eduardo Camilo, ele me autorizou a divulgar essa história. Aqui do lado, corroborando que isso aconteceu e que ele testemunhou, começou a explorar os programas executáveis que tinha no sistema. Tem esse programinha aqui que faz isso. Format, que raio é esse de format? Format enter. Ponto com executável. Press F do format isso. O que é isso de formatar? Não sei. Vou apertar o F. Aí ficou fazendo tec. Um tempo depois parou de funcionar o computador. Pois é, o format formatava o drive atual, né? Isso, o drive atual. Se você não botasse nenhum comando, ele formatava o drive atual. Olha que simpatia. Na época desse sistema de operação CPM, o format era só para flop. Você, para formatar o HD, era um outro programa. Tinha um FMT Win, que era para formatar o Winchester, né? Que fazia a formatação física primeiro. Você tinha que, na hora de formatar fisicamente, você tinha que digitar a tabela de setores defeituosos que estava estampada na carcaça do disco rígido. Isso mesmo. Isso, e depois você usava um outro format que era para fazer formatação lógica, que corresponde a criar a tabela de alocação de disco, criar o diretório, mas a parte física, que era jogar lá os campos magnéticos para dividir as trilhas, setores, os gaps que separam os setores, isso tudo era feito na chamada formatação. Hoje não existe mais, né? Hoje isso é feito somente na fábrica e o usuário não faz mais formatação. Foi jogado para dentro da controladora que tá lá dentro do HD. Ela sabe o que fazer. Isso. E algumas coisas que a gente vê hoje no hardware, né, tinham também naquela época. Bom, vamos voltar para 81 de novo aí, como... Começar o do PC. No 80. Como tinha mercado, tinha gente que queria, e aí por mais que alguns falavam que não teria muito futuro, tinha gente que queria ter um computador em casa. Você já tinha micros da Apple, já tinha micros da Tinha gente que queria ter computador numa empresa. E também na empresa. E o que a IBM resolveu pensar sobre isso, né? A IBM tava lá com a ideia dela até que alguém sugeriu. Não, esse tal de William Silow, que aliás faleceu ano passado. Vamos entrar nesse negócio do meu computador. Faz o seguinte, vamos pegar o computador da Atari, vamos colocar a marca IBM e vamos vender. Alguém na IBM subiu nas tamancas e disse, ô mané, faz seu computador. Tudo bem, posso fazer? Pode, beleza. Aí o cara pegou, montou uma equipe, ele voltou para Boca Raton. Só uma coisa, a equipe, né? Os 12 condenados. Na época, a IBM chamava de Entry Systems computadores menores. Era separado da IBM em Boca Raton, não era em Armond, Nova York. Ele pegou, vamos Dirt 12, vamos montar um protótipo em 30 dias. Como que a gente tem? Vocês falaram uma coisa a lembrar, a IBM, a burocracia interna da IBM era tão grande como empresa que para você levar uma caixa de um depósito para outro levava coisa de 6 a 8 meses. Isso você vê no Triunfo dos Nerds. Sim, os caras fizeram o teste, mandaram uma caixa vazia de um ponto a outro e foi a caixa vazia. O projeto da IBM estava em média 4 anos. Do início ao fim, entrar no mercado. E eles tinham 1 ano para fazer essa máquina. E de caso, justamente por causa dessa burocracia, resolveram que a equipe toda ia funcionar quase que se fosse uma empresa independente, né? Com pouquíssima interação com os restos dos processos na IBM. Uma outra coisa, a política interna da IBM é o seguinte, nós nos bastamos. Tanto que a IBM
dos anos 90, vendeu as fábricas que eles tinham, de HD, de teclado, de impressora, acabou passando desktop e notebook para Lenovo, mas a IBM, ela produzia tudo. E isso foi uma quebra no pensamento da IBM, porque eles começaram a procurar hardware e software interno, CPU da Intel, software da Microsoft, consultaram a Digital, né, a famosa história do Gary Hill. A Digital Research, não a DEC do PDP. Só uma pausa agora aí. Eu lembro de ter lido há muito tempo atrás uma história desse da gênese do PC mesmo, que assim, a IBM ela começou a procurar, ela procurou a Atari, ela tentou sondar a Apple para comprar a empresa. Inclusive, ela chegou até a pensar em comprar a própria Radio Shack por conta do stand, do caso do TR-80. E alguém na IBM falou algo do tipo, olha, você tem que comprar um restaurante inteiro por conta das xícaras. Só que eu não achei referência disso em lugar nenhum. Você lembra, Giovanni, da história que a IBM ia lançar um MSX? Também o boato que saiu na MSX Micro número 1 era pra surgir o PC Júnior. mas lendo essa pauta, eu achei uma coisa engraçada. Mas vamos continuar a história. E nesse ano em que 12 condenados fizeram praticamente uma startup dentro da IBM, que é um processo de startup, que hoje a gente chama de startup, uma coisa que eles fizeram naquela época. Tipo, começaram do zero, vamos montar com o tem na mão, vamos fazer o trabalho de montagem das peças, hardware, software, etc e tal, juntou a BIOS, foi a única coisa que a IBM realmente escreveu, e até que em agosto de 81, né? 12 de agosto de 1982, De 81. de 81, oh meu Deus do céu, né, no famoso Waldorf Astoria, de Nova York, foi anunciado o IBM 5150. Tão bonito. A IBM gostava desse negócio de número, né? Parênteses, uma coisa que eu nunca entendi é a fascinação da IBM por números, cara. Tudo da IBM é número, e número de 4 dígitos. É que números são sérios, nomes são frívolos. É tudo nome e com 4 algarismos, né? Meu pai começou a trabalhar em informática no IBM 1130. Então passou pelo 4341, pelo 4301, mexeu muito no terminal 3270. Não sei como ele não pirava com todos esses números. Peraí, não esquecemos do HAL 9000. Pode esquecer dele. Não esquecer do HAL 9000, claro. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria não tem preço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do episódio 41 do Retrocomputaria. Porque há 41 episódios... Velho é o protagonista do seu episódio. Exatamente. Pois é, justamente este mesmo, cara. Exatamente. Vamos então começar 2014 as efemérides, né? Para a tradição. Pera aí, César, você Ctrl Alt menos aí, por favor. Você tá a 10 MHz, vamos pra 4.77. Tem que apresentar quem tá na mesa. E hoje a mesa é pentagonal. Enfim, faz, Giovanni, passa por você aí. Do lado claro do ringue, eu, Giovanni Nunes. Do lado alto do ringue, eu, Ricardo Pinheiro. Do lado escuro da força de Do lado azul do ringue, eu, João Cláudio Fidelis. Do lado atropelado do ringue, né? do lado Faixa de pedestre. Tá, do lado atropelado do ringue, eu, Juan Carlos Castro. Vamos lá, né? Agora chame o SAMU. Nesse momento vocês devem ter ouvido aí o SAMU sendo chamado. Ou não. E começando da maneira como sempre começamos, 2014 das efemérides, todo mundo resolveu fazer 30 anos de uma vez. Quase 1984 das efemérides, né? É. Vamos lá, vamos começar em 20 de janeiro de 84. Vai ter um longo vídeo aí que vocês vão poder clicar, abrir em outra aba e... Em outra aba. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, meu homem branco. Ou em outra oca. Ai! Abrir em outra aba e deixarem carregando aí enquanto vocês ouvem o podcast, porque é o vídeo dos 30 anos da apresentação da Amiga na Consumer Electronics Show de inverno de 84. Aí em janeiro, quando o pessoal da Amiga Incorporation, né, levaram o senhor Joe Pillow pra passear. Nossos amigos usuários de Amiga, no dia 20, fizeram um bolinho pra comemorar o aniversário da Amiga. Né? E os que moravam no Rio podiam fazer isso o dia inteiro porque é feriado. Foi feriado. Só pra resumir aqui, lá foram 30 anos o pessoal da Amiga Corporation, ou Amiga International, Amiga Computer, eu não sei que nome eles tinham naquela época, eles levaram o protótipo do Amiga 1000, aquele montaréu de placa com um monte de wire-up, para ser apresentado na CES de inverno. Causou aquele rebuliço todo das pessoas que não acreditavam que aquela coisa estava sendo feita em um computador só. Empresa independente, não era Commodore. A empresa não era a Commodore. A Commodore foi lá, viu, conta a lenda que a Apple foi lá, viu o chip e falou, tem muito chip aí. Outras empresas como Silicon Graphics olharam o que era o Amiga, a própria Sony olhou. Todo mundo foi lá dar uma olhada. Ah, tá exposto. Galera, vai lá, vamos ver que negócio é esse, né? E realmente, vamos e venhamos,
assim, se comparar com outras efemérides da época, o Amiga era um computador bem à frente pra sua época, em 84. Sim. Isso é indiscutível. Tipo, você contar que em 85, quando o Amiga foi lançado, ainda estava bem à frente da concorrência, em 84 a coisa era absolutamente... Estava muito mais à frente ainda. Na verdade, nem sequer a concorrência existia. Não. Tem essa também, né? Quer dizer, a rigor nem tinha concorrente. E não teve concorrente, pelo menos nos 4 dias seguintes, né? Porque em 24 de janeiro de 84, né, um comercial no Super Bowl, confirmar aqui o número que eu nunca lembro. Só uma coisa, pra quem não sabe, quando você tá acumulando o número do Super Bowl, lembrar que o Super Bowl é tradicionalmente a maior audiência da TV americana, que é a final do campeonato de futebol americano e o horário assim, mais caro da televisão americana em termos de propaganda. 30 segundos de comercial custam, a última vez que eu ouvi falava acho que hoje em dia está custando tipo 3, 4 milhões de dólares, 30 segundos de comercial no intervalo do Super Bowl. Super Bowl 18. Periga ter mais gente ligando a televisão pra ver os comerciais do que pra ver o jogo propriamente. Não, hoje eu acho que você criou uma tradição. Na época nem tanto. Na época ainda estava começando. Até esse comercial foi um dos comerciais que ajudaram a criar a mitologia em torno dos comerciais do Super Bowl, né? Então quer dizer que uma coisa puxou a outra, né? As 3 maiores audiências da história da TV americana, as 3 foram finais de Super Bowl. Isso, claro, algumas coisas mais recentes, mas historicamente as 3. O final da série MASH, que era durante um tempo ficou, acho que a primeira, a segunda, tá em 4º ou 5º lugar hoje em dia. O Super Bowl 18 foi assistido por estimado quase 78 milhões de telespectadores. Então, vocês já sabem de que comercial nós estamos falando, né? E o que eles assistiram? Vamos lá? Tem um comercial aí no show note. Pra quem quiser ver. Dirigido por Ridley Scott, o mesmo sujeito que dirigiu um tal de Blade Runner. Um tal de Blade Runner. Você não sabe o que é Ridley Scott, o que é Blade Runner e companhia? Ele também dirigiu Alien, o Oitavo Passageiro e alguns outros filminhos assim menos conhecidos. Era uma coisa... Gladiador, né? Você pegar um diretor de cinema, que é uma coisa assim... Na época ele tava começando ainda, calma. E botar pra dirigir um comercial era uma coisa assim do outro mundo. É que nem você convidar o Elvis Presley pra festa de 15 anos da sua filha. Era uma coisa assim, fora desproporcional a tudo e a todos. Sim. Teve uma festa, tem um outro link que a gente vai colocar aí porque o Juan vai encher o saco, outro vídeo. A festa que ele foi, inclusive. Mas, enfim, um outro parêntese sobre esse episódio. Na época, em 1984, Super Bowl 18, o comercial de 30 segundos foi vendido pela CBS a $368 mil, custo, né, do espaço. No último Super Bowl 48, foi vendido a $4 milhões, os 30 segundos. Nossa! Entendeu? Enfim, é um comercial notável que volta e meia se repete e volta e meia é sempre bom rever até a luz do que aconteceu com a Apple, somente depois da volta do Steve Jobs, mas ainda continua sendo um comercial extremamente impactante. E o irônico é que se você comparar o micro com aquele que acabamos de falar anteriormente, né, também baseado no processador 68.000, ele, sério, ele era um micro menos capaz, era uma telinha pequena em preto e branco, era monotarefa, desculpa a sinceridade. Mas a empresa que tá por trás, até hoje ela é muito boa numa coisa, marketing. Tá bom, Sander, pode ficar com raiva agora com o que eu falei, tá? Eu deixo. Não, e aí eu vou falar uma coisa, desculpa a sinceridade, mas o Amiga mostrado mesmo em protótipo dava uma surra no Mac. Não. Mas era um protótipo, não um produto acabado, né? Pois é. Ô, João, assim, não havia competidor para Amiga 84. Isso eu acho que é um ponto pacífico nesse podcast. Não havia. Acho que a coisa mais próxima que tinha, já que o Mac estava sendo lançado alguns dias depois... A coisa mais próxima que tinha 84 era se você comprasse Era o Liza. Assim, talvez o Liza. Nem o Liza. Era um workstation Unix. Uma workstation Unix. E eu nem sei em que estado da arte estavam os workstation Unix naquela época. Eu teria que pesquisar. Periga nem isso ser tão bom quanto. Era assim, na 84 o Amiga 1000 não tinha concorrente. A coisa mais próxima de concorrência que você vai começar a ter pros Amigas é com o Macintosh 2, que eu acho que é em 87. Isso. Já tinha uns gráficos coloridos. Era colorido, já. Tinha expansibilidade. 87 também já tinha o
X68K no Japão, você já tinha em protótipo o próprio Atari STE, que ele bate com a Amiga Original Chipset em alguns recursos e por aí vai. E assim, falamos desse comercial que assim, é muito bem legal, muito bem escrito, faz referência ao livro 1984 e estamos falando do comercial do Macintosh, né? Pra quem não se tocou ainda. E aliás, o próprio filme tava na boca do forno, com um hype danado, porque o filme foi lançado no mesmo ano. Motivos óbvios, né? Exatamente. E um outro evento de 30 anos também. Pra irmos do vinho francês pra Chincariol, né? A gente vai do vinho francês com vinagre. O mico. A gente já zoou o suficiente. Vamos continuar zoando. Há 30 anos atrás, a IBM lançou o PC Júnior. Crente que ia arrasar. E foi arrasada. Foi toda da garota, achando que, tipo, né? É nós, agora é a gente. Enfim. Tomou na cabeça. O resto da história você já sabe. O micro da Rapaze. Vamos aproveitar e falar mais o último 30 anos. Pra encerrar aí o pacote, né? Que também há 30 anos atrás, aí um pouco antes, na verdade, em 13 de janeiro, em que finalmente se resolve a disputa de poder entre Jack Tramiel e Irving Gould na Commodore e, óbvio, quem tem grana ganha. Sabe qual é a regra de ouro, né? Quem tem ouro dita as regras. Exatamente. E o cara era o Irving Gould. O Irving Gould assume, na verdade ele coloca depois um CEO, mas ele acaba assumindo depois a chefia executiva da Commodore, mas ele passa a tomar conta da empresa, passa a assumir a empresa mesmo. E o Jack Tramiel pegou o dinheiro, pega lá a rescisãozinha dele, o cheque do seguro-desemprego, o resgate do fundo de garantia. Vou passear pelo mundo até que, enfim, ele ouve falar que a Warner tá querendo vender uma empresa deles e o resto a gente vai comprar alguma outra remédio. Mas digamos que esse fato aí é o que desencadeia no final das contas a quem a empresa amiga acaba indo parar. Enfim, vamos parar de falar de Temerity, vamos falar deste que é a nossa sessão predileta da galera que cheira estanho e etc e tal. Sessão Hackaday. Primeiro aqui eu devo dizer que eu não tô entendendo, mas pode ser eu. Esse camarada pegou um computador baseado em CPM, né? Um CompuColor, né? CompuColor 2. E fez uma controladora em FPGA, usou uma placa FPGA para fazer uma controladora de disquetes para poder ler os disquetes físicos do próprio micro. Vem cá, esse tijolo aqui é o micro ou o drive? É o drive. Não, interessante é o nome, né? Disk Vacuum. O aspirador de discos. Sensacional. Eu devo dizer que eu tô vendo aqui umas fotos que eles postaram. Uma protoboard, né? Eu gostei muito daquela protoboard desse espaguete aqui que tem no fundo, na foto do Hackaday. Espaguete é sempre bom, tem carboidratos. Dá pra colocar um molhinho gostoso em cima. Caramba, tô vendo o esquema que ele fez do outro lado pela USB, fez um conjunto de scripts em Python para capturar as trilhas do disco, para ler a ordem, gerar uma imagem e fazer tudo que um DOS apropriado faria. O projeto é apenas para CompuColor 2 e para que, Giovanni, você falou do tamanho, é para disco de 8 polegadas. Apenas 8 polegadas. Como todo bom computador CPM que se preza. Micro CPM de raiz. Exatamente. 8 polegadas. Emulador de drive é para os fracos. Você pega o seu laptop, pega a largura do teclado dele, o disco de 8 polegadas é só um tiquinho só menor do que isso. Não é 2 polegadas menor do que isso. Isso era a largura do quadradão do disco de 8 polegadas. Vocês podiam usar ele como jogo americano, pra você. E, aliás, não vamos deixar vocês procurarem no Google sobre o CompuColor 2, mas o bicho é bonitinho, o bicho é legal, parece um caixotão, né? Um bom computador de 77, bem legal. Bom computador no 77, estofamento de couro sintético, meu Deus. Pra época, né? Tom de madeira, tem que ter o tom de madeira. Claro. Madeira o que há? Cara, o teclado dele conseguiu ganhar do MSX, da Gold Star e da Toshiba como maior variedade colorida no teclado. Esse micro devia ser próprio Sander, né? Afinal das contas, arco-íris. Gente, peraí, quantas cores tem no teclado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cores diferentes. Deve ter mais cores do que a paleta de cores do micro. Não, o micro era colorido. Você pode ver na tela aí, ó. O micro, na verdade, é o televisor. Display colorido ainda por cima. Você usava as cores. Tinha vermelho, branco, Sander, azul claro, Sander de novo, Sander mais Sander. O que eles fizeram, na verdade, foi
colocar um micro dentro de uma televisão CRT. É que tinha Sander claro e Sander escuro. Caraca, processador 8080, 2 MHz, monitor de 13 polegadas. Eu acho que eu tô vendo o drive. É interno. Olha, que medo. Não, pera. Eu tô precisando identificar onde está o drive. Agora não tô com 100% de certeza que o sistema era CPM, não. Ele tem Basic in ROM. Era mais tipo micro doméstico mesmo. Não, é FCS. Era o sistema. Eu acho que não é CPM, não. Mas em 76, eu acho que ninguém usava 5/4, então... O sistema de disco é chamado FCS, File Control System. É uma coisa própria. Você entrava no FCS pressionando Escape D e retornava pro Basic com Escape E. Olha, esse drive aqui não é de 18 polegadas, não. Esse drive é de 5. Ou essa TV era de 20. Não, é de 13. Então, o drive é de 5/4 aí do lado, né, não? Os gráficozinhos eram maneiros, hein? O legal dessas coisas, desse Edição Hackaday, é que tem sempre um micro muito bizarro, que a gente nunca ouviu falar, mas que acho que é lembrado aí pelo pessoal e eu estava certo. O micro tem mais cores no teclado do que a paleta deles, que é de 8 cores. São 12 cores no teclado. Acho que quando a gente conseguir finalmente terminar de catalogar todos os micros dos anos 70 e 80, a gente vai entrar em depressão e nossa vida não vai mais fazer sentido. Tinha joguinho, impressão minha? Tinha. Tô vendo o manual dele aqui. Olha, realmente o drive é de 5/4, não é de 8. O drive de 8 que o cara tá usando deve ser... Bom, ele tá lendo discos do CompuColor, né? O drive do CompuColor fica do lado da televisão. Como você chama a televisão? O seletor de canais é o drive. Eu só acho que tem um campo magnético forte demais aí nesse dado do... Mas enfim, Tem teclado. O teclado é lindo. Não, tem o mapa do teclado aqui. Ele tinha 3 tipos de teclado. O Standard, que é o que vocês estão vendo na foto. O Optional, tinha algumas teclas a mais. E o Deluxe, o Extended e o Deluxe. O Deluxe deve ter 68 cores no teclado. No início da CompuColor.org já tem um teclado diferente. Parte dele, né, na foto. Caraca. Black Key, Red Key, Green Key, Yellow Key, Blue Key, Red Label, Magenta Key, Cyan Key, White Key, Schmidt. Que seria Schmidt? Ctrl X. Schmidt é transmit. Não, sério. O X tá dizendo aqui. Considerando que ele veio com monitor colorido, ele era mais barato que o Apple II. Schmidt escrito desse... Cara. E paciência. Não. Você tá vendo o manual do Base também? Biorritmo e reverse. Não, reverse não tinha não. E um caça-níquel, eu acho. Eu acho. Vamos sair do CompuColor, não tá ficando louco aqui. Vamos pro micro um pouco menos bizarro, um pouco mais popular e mainstream, Commodore VIC-20. Alguém fez um cartuchinho de flash pra você poder botar os jogos que você quiser no mesmo cartucho. Olha, pra você usar no VIC-20. Dos 28 jogos do VIC-20, se você quiser. Não, são 45, né, Juan? Não, eu tenho 29 cartuchos de VIC-20, mas tem muito mais do que isso. A biblioteca de jogos do software do VIC-20 é razoável. Não é um Mattel Aquarius da vida, não. É um meio que teve sucesso. Mas também não é o Commodore 64. Não, quem é o Commodore 64? Ninguém é o Commodore 64. Ninguém ganha do Commodore 64, cara. O vídeo foi vendido pelo William Shatner, você vai querer o quê? É um cartucho de flash interessante. E é programável a partir do micro? Do lado de fora. É um multicart, igual ao que o Truco andou montando tempos atrás. Mas é flash, ou seja, é que nem uma mega flash do MSX, só não tem SCC. Ele teria SID. O SID já tá lá dentro do micro. Não tem SID no VIC-20. No VIC-20 não tem SID. Esquece, falei besteira. Ele tem um SID com C cedilha e D. Meu Deus do céu. São esses CIDs falsificados que vende na China, né? Deve ser o CID com cedilha. Pois é, o que o pessoal tá comprando por aí. É o Cidane. E falando em chips e companhia, um cara fez um computador com 3 chips. Né? 3? Eu continuo dizendo, dá pra fazer com menos. Uma CPU, uma RAM e um microcontrolador. Pra que miudinha, menor do que um Raspberry Pi esse negócio. Ele é pouco maior que o 6502, né? Assim, a lindeza desse bichinho é que ele fez com um R65C02, uma RAM de 64K e um PIC. Pra substituir a plantação de 74LS. Morra, Gradiente. Kill it! Morra Prológica também. Ô João, por mais esforço que a Prológica faça, ela nunca vai ser Gradiente. Em termos de plantação de 64LS. Cara, CP500 ganha do Expert, cara. Não, CP500 ele ganha no... Opa, esqueci mais uma coisa. E outra coisa também, tem muito clone de Apple II nacional que é páreo duro com o Expert, hein? Não, o Expert, ele só é o maior de plantação no mundo MSX. Agora esse micrinho... Ô João, primeiro, a gente vai realmente discutir plantação de
74LS nesse podcast? Não. Se é assim, vamos chamar o PV pra participar. Partido Verde. Um dia, quem sabe, a gente pode fazer um podcast zoando plantações Z34LS, mas não. Seria PP, né? Partido Preto, né? Porque todos esses chips são pretos. Ai, meu Deus. Tá, vamos. Chega. E o Black Peace também, né? Eu ia procurar uma placa-mãe de XT agora, depois dessa eu desisti. Oh, yeah. Mas esse micro é bonitinho. Olha, ele é infinitamente flexível, né? Ele expõe todo o bus numa portinha de expansão e tem uns pinos para uma saída serial. Ou seja, você pode brincar de maneira infinita com isso e inventar o que você quiser para adicionar para hackers de hardware. Não tem coisa melhor. Tem Basic que você vai ver. O cara ainda botou um Basic dentro dele, né? Uhum. Porque exatamente isso. Tipo, até a observação que o HKD fez, tipo, com um adaptador USB serial, você tem o quê? Você tem um single board component 502 e aí você pode brincar. E se você tiver um monitor de ROM, você brinca de emular um Apple I. Não é o Apple I. Sabe qual o Basic que ele botou? O Basic da Ohio Scientific, daqueles computadores kit. Ozzy Basic. Vai no link do 6502.org que ele leva. Cara, o negócio nem capacitor de desacoplamento, nada, são só os chips e mais nada. O resto você faz. Não, o resto tá na PIC, a PIC tá fazendo. Pra dizer que não tem, o cara botou um resistorzinho ali só pra poder acender o LED na cor exata. Pra fazer aquele detalhe, né? Não é detalhe, usa o Ozzy Basic. É sempre bom ter Ozzy Osbourne pra fazer piada. Com certeza. Já que a gente tá falando de... A gente já falou de FPGA, a gente já falou de chips clássicos de bits. Vamos voltar pra FPGA? Sim. Vamos lá, o que esse cara tá inventando aí? Grant Searle, que fez o computador 6509 mais minimalista de todos os tempos, né? Que eu chamo de Co, porque que é um coco, mas só tem metade dele. Resolveu fazer um computador baseado em FPGA que você pode selecionar qual o core que você quer, qual a CPU que você quer, qual vídeo que você quer, assim, por chaveamento, por opção. É um retrocomputador infinitamente flexível. Ou seja, eu quero um Z80, depois eu desligo ele e ligo de novo com o 6502. É por aí, essa é a ideia. Nossa. Exatamente. Você quer fazer um computador clássico escamoteável. Saída de vídeo tem a opção de RCA, monocromático, VGA ou VSCAR. Em homenagem ao Márcio Scar. É. Ai, caramba! Pode botar uma RAM externa, pode botar um cartão SD, pode botar um teclado PS2. Olha, você pode fazer um 6809 com 9858, não pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Pode fazer o que você quiser. E se você estiver muito animado, você pode até fazer o seu próprio chip bizarro. Você pode fazer o seu próprio processador que você acha que é divertido. Bota Brainfuck como assembler dele. Nossa. Pô, seria legal, hein? Nossa. Aí eu boto fé, hein? Peguei pesado, admito. Hadouken do Juan, né? O Hadouken do Juan e o Fatale. Encerrei a discussão e chega de Hackaday. Vamos prestigiar os nossos mano parça que estão muito ativos ultimamente. Sim, enquanto o pessoal fala dos truta. Enquanto cadê o nome do cara aqui? O do Pick and Mix. O Grant Searle. O Grant Searle quer pegar um FPGA para fazer um micro genérico. Tem um pessoal aqui que resolveu fazer um micro específico? Micro específico e novo. Mais um projeto de um MSX saindo do forno. Teve uma época que a gente pegou muitos desses projetos pela frente. Ouviu falar de vários. Não, isso aí, Ricardo, isso aí acho que foi muito mais foi normal no final dos anos 90. Sim. O Juan pode até testemunhar a meu favor e contar quantos projetos de Coco 4 saíram no mercado norte-americano. Tá no livro, né? O livro de Coco. Inclusive, havia uma ideia de que o sucessor do Coco nem usaria o 6809, mas sim um 68000, rodando OS 9. Que o caminho para a evolução do Coco seria o OS 9. Se bem que, na minha opinião, o melhor candidato era um Tomcat TC alguma coisa, que era baseado em TC9, isso, e que era baseado em 6809, portanto era 100% compatível, e era tipo, esse sim merecia a cunha de Coco 4 na minha opinião, mas a empresa não tinha assim bala na agulha para tocar o projeto para frente e o negócio não andou. É uma pena, aquela máquina em particular merecia um melhor futuro. Olha, de MSX
eu lembro de pelo menos uns 4 projetos. Projeto Júpiter, Projeto Gênesis, o MMSX e o Ciel 3++. Será Ace, né? Não, o Ciel 3++. O Ace não considera, não seria tecnicamente um MSX3, né, entre aspas. Você não tinha, tinha mais um. Tinha um projeto também que não tinha nome, mas eu lembro que foi feito. Contar um milagre, não vou dar o nome do santo. Também uma outra pessoa do Brasil que fez o projeto, mas dada a pesquisa dele, isso foi muito útil porque isso ajudou ele a publicar um material de excelente qualidade como referência. Agora, se este micro aqui vingar, vai ser uma beleza, hein? Com 9990 embutido, com superimposto, né? Compatível com o vídeo normal de MSX2+, e a OPL, né? Assim, é o projeto secreto que todo mundo sabia que existia. Super secreto. É que nem a Polícia Secreta de Portugal, né? O uniforme padrão, a camisa branca, escrito Polícia Secreta em letras pretas, na camiseta branca. Eles têm uma versão com verde fluorescente também. É parecido com a camisa do Reto Computaria. O Ricardo Asa já tinha comentado comigo dessa ideia já há um bom tempo atrás, então é aquela coisa. A gente não toca muito no assunto para não ficar forçando a barra, mas a gente sabe que vai ser alguma coisa. E a Tecnobytes anunciou agora a ideia de fazer uma placa-mãe nova de MSX. Todo mundo começou a falar sobre fazer placa, começaram a sair ideias novas, pipocar, e eles resolveram pegar o projeto deles, que já estava encaminhada, estavam andando, e eles resolveram anunciar. Então, a princípio, a primeira coisa que eles expuseram foi a ideia que seja uma placa-mãe de padrão MSX, que dê para colocar num gabinete de PC, usando o teclado PS2, conector de fonte APX, e vai ter um V9958, que é o chip de vídeo do MSX2+, junto com o V9990 trabalhando em superimpose. Mais uma PL4 na placa. É a altura que nós estamos gravando. Não temos ideia sobre preço, custo, o que vai ter a mais, o que vai ter a menos, se é bonito, cheiroso, se o PCB é vermelho, roxo, amarelo, preto, não sabemos nada. Uma pequena coisa a mais que sabemos é que o microprocessador vai ser legítimo, não é um Z80 de verdade. Se tiver FPGA ou CPLD, ou seja lá que coisa, não vai substituir o processador, vai substituir o resto da lógica dele, mas é para ter um Z80 de verdade. Sim. Talvez aquele Z80? Talvez. Não, esse não dá porque ele usa as portas de I/O internamente para outra coisa, sei lá, pode ser Z180, não sei. O problema é de você usar qualquer outro Z180. 280 não existe mais no mercado. O 180 e o 380, e em particular o 382, um deles eu não lembro qual, acho que o 180 não tem as instruções secretas. Que são tão secretas quanto o projeto da Tecnobytes, né? Todo mundo sabe que existe. E quanto a Polícia Secreta Portuguesa. É, tão secreto quanto a Polícia Secreta Portuguesa. Mas existem Z80, simplesmente Z80, de frequências maiores das que existiam na época, correto? Sim, mas eu acho que o mais adequado a ambos, assim, a busca desse santo grau do MSX3, gente, assim, a MSX-BRL tá com 19 anos na altura que a gente tá gravando. Eu já vi muita história aqui, o Giovanni também deve lembrar, as histórias que eu não tô lembrando, o Giovanni deve lembrar. E a gente já viu muita história dessa. O que eu sei é que o mais próximo que eu podia fazer, tinham falado de fazer com o EZ80, que parece que ele tinha todas as instruções, mas teve o problema, é que ele na prática... Ele é feito para ser embarcado. Exatamente, para usar com... Ele tem um stack de CPD embutido, então assim... O problema dele é que ele reserva, isso eu não vi de primeira mão, isso me foi dito, acho que pelo próprio Asen, não me lembro se foi o Rogério, as portas de I/O não estão todas disponíveis nos pinos dele, ele usa internamente para outras coisas. Lembra quando a gente falou no episódio de Commodore que os endereços 0 e 1 do 6510 ficaram reservados para fazer coisas, tornando ele incompatível com o 6502? É mais ou menos o mesmo problema do EZ80 em relação ao Z80. É um ótimo processador embarcado de 8 bits, mas ele tem problemas de compatibilidade irremediáveis com... Ele é feito para coisas novas, não para você fazer coisas velhas. Pois é. Aí é aquele negócio. Como eles vão resolver o problema? Vamos esperar e ver como vai ser. Deixar que a careca do Oasis seja iluminada pelos céus, né? Ricardo, sim, eu até acho que talvez na comunidade brasileira, se tem alguém, sem desmerecer qualquer outro, mas se tem alguém que pode resolver esses problemas, é o A. O problema é aquela história. Primeiro porque, como você observou, a gente tá cansado. Tipo, era quase um MSX novo por ano. Segundo, assim, tal que chip, né? Show me de coisa. Tudo bem que eu acho que em muito tempo é talvez a melhor oportunidade de um novo MSX, mas vamos esperar, vamos ver, né? Vamos dar tempo ao tempo, vamos dar tempo pro Asen trabalhar, entendeu? Porque também eu acho, e aí é uma autocrítica que a gente tem que fazer como MSXeiros, é que eu acho que boa parte dos problemas que ocorreram acabaram ocorrendo muito em cima da nossa própria ânsia das coisas acontecerem. A ansiedade é que mata.
Aí aquela história, aí fica a ânsia, aí tem a ânsia de fazer a coisa, aí isso acaba gerando uma pressão em cima de quem fazia, a pessoa que fazia não consegue terminar a tempo, isso aumenta a ansiedade e por aí vai. A gente conhece muito bem o histórico de quantas vezes a gente viu o projeto surgindo, falando, e aí o cara pegou, soltou o projeto em listas de discussão, e aí todo mundo começou a falar, todo mundo começou a dar pitaco no projeto, todo mundo dizia que tinha que ter, aí vem gente dizendo que o projeto não vai ficar bom se não tiver isso, gente dizendo que se não tiver aquilo ele não vai comprar, gente dizendo que se tiver que fazer essa pequenina modificação não vale a pena, e gente dizendo não vai funcionar, não vai dar certo, trademark. Então assim, pra quem tá roendo as unhas, assim, na boa, vocês já esperaram todos os anos por um possível MSX3, espera mais um pouco, então compra uma BE1 da Teraci, instala o firmware de OCM novo que parece com o logo do MSX3 e seja feliz, pronto, pro pessoal que tá ansioso. Pra quem não tá, vamos aguardar e vamos ver como é que sai. Mesmo porque o que não falta são coisas legais em outros micros clássicos para se brincar. Você quer o vídeo de MSX? Quer uma coisa nova com vídeo de MSX2 Plus? Que tá um coco? Que tá um coco? O maluco insano, o acelerado do Luiz Felipe Antoniozzi, vulgo Retro Canadá, trancado debaixo de 70 metros de neve dentro da casa dele, sem mais nada para fazer, a sanidade lentamente se esvaindo da mente dele, ele resolveu fazer uma coisa absurda. Resolveu colocar um 9958, o VDP de MSX2 Plus, num coco. E, pasmem, funcionou! Ai, meu Deus. Ele, inclusive, codificou um driver de tela, de modo texto, pro Color Basic do coco, e pro S9 também. Tá no artigo do Plus. O do S9 ele já tinha hackeado aquela plaquinha de 80 colunas que ele já tinha feito, então ele já sabia o caminho que tinha que seguir, né? A do Basic, acho que ele perguntou para o senhor, né? Essa ciência de você redirecionar o I/O de tela e teclado é uma ciência bastante conhecida no firmware do Color Computer e feita por várias pessoas, inclusive este que vos fala. Eu fiz uma coisa completamente diferente, que é simplesmente usar a tela gráfica que já existe no próprio coco. Ele botou um hardware adicional e redirecionou as rotinas de I/O para ele. Tem um vídeo aí, vejam no show notes o link pro Plus, tá aí. Com direito à neve na janela. Isso aí. E como a coisas de coco não param, ainda temos um novo projeto que, quando vocês ouvirem isso, é possível que já esteja bem mais adiantado, feito pelo Vitor Truco, em colaboração com o nosso amigo Daniel Campos, que é de uma interface IDE, clone da Glenside IDE, que é uma interface antiga para Color Computer, que você pode usar um cartão CF na IDE, aquele esquema... Que tem o tamanho de uma Havaiana. Tem o tamanho de uma Havaiana. Havaiana de pau? Só que este projeto, a placa vai ficar bem reduzida ao tamanho de caber na gavetinha lateral do design italiano do CP400. Sim, você vai encaixar a plaquinha ali, vai fechar o CP400, ele vai ficar bonitinho, compacto e com armazenamento total ao seu dispor no CF. Pô, aí sim, aí vai ficar maneiro, hein? Eu quero. Esse que é o tchan deste projeto em particular, o tamanho e poder caber no CP400. Aí depois você coloca lá dentro, fecha aquela tampinha e não abra nunca mais. Isso. Se você quiser outras opções de conectividade, você liga o DriveWire no cabo serial para transferir coisas do PC, etc. Mas tudo aí. Você ainda pode selecionar entre várias ROMs dentro do projeto. Já foi publicado o esquema, o negócio já está encaminhado. E tenho certeza absoluta que já deve estar bem próximo do término, se já não estiver saindo quando vocês estiverem ouvindo essa sessão de notícias. Se alguém estiver ouvindo a gente estiver interessado, Juan, como é que faz para poder entrar nesse bolo para comprar? Manda um e-mail para o meu quase vizinho caxambiesco, Daniel Campos. Tá no artigo do Plus. Agora também conhecido como Daniel Coco. Isso. Gente, e pensar que fui eu que levei ele pra essa vida. Olha, você não se arrepende dessa coisa, não? Não, claro que não. O viciado sempre gosta quando consegue arrastar mais gente no vício. O Sander me culpa de ele dele tamanho da coleção dele, porque eu que arrumei pra ele o primeiro MSX que em muito tempo, aquele FSA1 dele, que hoje em dia é todo mexido. É verdade, o marco zero do Sander foi o A1. E eu arrumei aquele A1 pra ele. Ó, já que isso foi citado, na lista dos interessados, o Sander é o 24º, é zoação do Daniel, claro. Mas a lista tem 44, não é isso? Não, já passou de 50. Aí, você tem 50 caras na lista. Tá na lista, João? Boa pergunta, eu acho que não. Mas o que importa é que o Sander está na 24ª posição da lista. Eu vou me admitir, full disclosure, quando eu vi a lista crescendo e vi que passou o número 24 e o Sander veio só bem depois, eu fui pro Daniel e falei, Daniel, bota este elemento aqui na ordem correta que a ele pertence, vai, bota. Foi ideia minha.
Aí o João entra agora na 51, uma boa ideia. Isso. Ó. Não, quem tá nessa posição é o Rubens Lobo. Rubão? Eu tenho que arrumar um O Rubens vai aderir Não tem coco. Ele é fiel e monogâmico a princípio, né? Ele só tem MSX, né? Ele tem coco aonde? Não, ele não tem. Mas se tivesse, ele teria que ser o número 51 da lista, certamente. Ou existe melhor candidato? Não existe, né? Não existe melhor candidato do que o Rubens para ser 51. Vamos comentar então rapidamente das notícias mais vistas desde a nossa última gravação lá no Plus. Os 5 mais, né? Os 5 mais. Top 5. Top 5. Então, e aí a gente aproveita emendando e comentar dos eventos. O que a quinta mais vista foi a notícia sobre a MSX, que foi agora em novo endereço, no Sesc Madureira. Foi no último dia 15 de fevereiro de 2014. Princípio, salvo nenhuma nada em contrário, a nossa nova casa. Desde já, muito obrigado a Patrícia, que é a curadora da área de internet, que nos forneceu o espaço. O encontro foi no sábado, foi um encontro muito divertido, muito bom. Sentimos falta de algumas pessoas, mas é aquele negócio, quando a gente faz 3, 4 encontros por ano, dá margem para que a pessoa não vai um, vai em outro. A sala que nos forneceram uma sala bem bacana, toda envidraçada. Ar-condicionado, pelo amor de Deus, obrigado, finalmente, uma MSX Rio refrigerada. Nossa, que alívio. Gente, o que aconteceu com o Juan? Tem um momento Sander. Ah, sim. Ele sanderizou nesse momento. A sala, como puderam notar, o ambiente todo ali é um ambiente com ar-condicionado. Pela reação extremamente masculina do Juan agora. Só que não. Boiola! Vocês notaram, então, um lugarzinho simpático, bacana. Alguns vão fazer ir por ser em Madureira, mas quem não pode em Nova York, vai de Madureira. A maioria das pessoas vai de trem mesmo pro Engenho de Dentro, é só mais 3 estações. Não é tão enrolado, é fácil. Almoçamos num restaurantezinho simpático ali perto, muito gostoso. O encontro foi muito bom. Tivemos a visita além de São Paulo, que veio o Alexandre Souza Tabajara, veio, Carol, a convidada de uma hora. Tivemos a visita do também do Piropo. Legal. Deu ar da sua graça. Esse barulho que vocês ouviram não era o Benito Piropo dando ar da sua graça. Tivemos um campeonatozinho de Animal Wars, tivemos o Daniel fechando o Mumble 2, viciado. Pra manter a tradição, né, o Daniel fechando um jogo em eventos de retrocomputação. De nave. Tivemos o campeonato de Animal Wars, o vídeo está no meu celular, inclusive parabéns ao Juan, que foi o primeiro lugar. Obrigado. Fala sério, Juan, você ficou treinando, nem em casa? Não. E detalhe, e quem perdeu a final para o Juan foi o Sander. Sander é freguês já? Putz, eu perdi a oportunidade, eu tinha que ter dito chupa Sander. Ué, fala agora. Fala agora. Chupa Sander, vice. Vem cá, ele é vascaíno, não é? O Sander não é vascaíno? Não. Não, ele é antítese. Ele é Flamengo. Ele deveria ser fluminense, não é não? Pois é, né? Combina mais com ele, realmente. Tivemos lá, foi um encontro divertido. Tivemos, inclusive, a nossa nova ouvinte se manifestou nas Erratos de Janeiro, a Melissa, né? Minha aluna espoleta, resolveu dar o ar da graça lá. Eu cumpri uma promessa, botei ela pra jogar Pinguim de Ventre. O Leandro deu uma aula de Pinguim de Ventre pra ela. Ela sentou do lado, ficou assistindo e ele jogando e explicando tudo, passo a passo, cada coisa. Ela falou, e depois virou pra mim, mas ele entende esse jogo, hein? Puxa vida, professor. Quando ele começou a jogar isso, você não era nascido. Pois é. Falando em aula, eu também tive um momento didático, que eu estava assessorando o mais novo visitante, mais novo no quesito idade do evento, que era o garoto que eu esqueci o nome dele, infelizmente. Por favor, se manifeste. Com apenas 8 anos. Filho do Leandro? Não. O Gabriel tem 11. Não, um menino que foi lá, sentou, passou do encontro, acho que era o pai, ou estava ali perto. Foi o pai. Pai, né? Segundo o próprio. Jogou, conversou um bocado com o João. Isso é legal, né? A gente... acho que eu lembro, foi. Eu sempre digo assim, o prazer não tá só em ter, colecionar, encontrar os números, mas também ver pessoas novas participando. Foi um encontro muito legal. A próxima vai ser no dia 2 e 3 de maio, no meio do feriadão, então vai ser na sexta e no sábado do feriado de 1º de maio. Tá? Acerte seu calendário.
do Sesc de Madureira, Royal Bank da Câmara número 90. Mais uma vez, obrigado a Patrícia Klein por ter nos cedido o espaço e esperamos que tenha dado tudo certo e possamos fazer outros encontros lá, que tenha sido o primeiro de muitos. Já que a gente falou de encontro, fala rapidamente do Encontro de São Paulo, de MSX de São Paulo, que teve 2 semanas antes. Mete bronca. Vamos lá. Encontro de São Paulo, sim, o Pac-Man, vulgo Alexandre Pereira, Ele liberou a casa dele. O cara é louco. é aquele negócio, ele nunca conseguiu ir no encontro, né? E sempre acontece uma coisa que ele não vai. O que ele fez? Ele foi fazer o encontro em São Paulo na casa dele, assim não tem como ele não ir. É, justo, né? É justo. Mas mesmo assim, ainda tinha um pequeno risco dele precisar sair de casa. Enfim. Foi lá na casa dele, no Alto da Lapa, em São Paulo. Há muitos anos não tinha encontro em São Paulo. Foi 98 ou 99, o último primeiro encontro em São Paulo. Acho que foi 97. Eu não lembro, eu sei que eu fui. Foi 97. Então tem 17 anos que não tinha encontro em São Paulo, capital. E foi legal porque um monte de gente de São Paulo que não aparecia em um monte de encontro apareceu. Então, por exemplo, teve gente que apareceu lá e no dia anterior, quando a gente foi comer esfirra no Esfirra Chique, os fantasmas se divertem. Então, por exemplo, o Alexander, que acredito que seja nosso ouvinte, um abraço, Alex, que eu não via ele desde 1997 no encontro em Brasília. Olha que tá vivo, ele existe, ele habita nesta dimensão, esse espaço-tempo. Pelo menos naquele intervalo de tempo ele habitava. Ele não virou assistente do doutor, não? Não, ele não virou companheiro do doutor, não. Não que você saiba, né? Até onde eu sei, não. Mas, assim, ele apareceu lá. No outro tivemos, além de um monte de gente que apareceu, o Ricardo Suzuki. Gente. Eu não vi o Suzuki há acho que uns 15 anos. Não, 14 anos. Mais algumas outras pessoas que vieram. Teve a matéria feita por um outro Suzuki, pelo Akira Suzuki, pro UOL Jogos. Pelo Akira Suzuki? É. Akira e agora Suzuki? Meu Deus! Akira e agora. Meu Deus. Não, é sério. Não é piada, isso é sério. Pra quem não entendeu, o Akira Suzuki era o Akira e agora da Super Game Power. Nossa. Para aqueles que liam Super Game Power. Exatamente. Teve uma matéria no UOL Jogos com fotos do encontro. O fotógrafo, inclusive o Taylor, que foi, se divertiu, adorou o encontro, achou um barato, tirou um monte de foto, conversou com todo mundo. O encontro foi muito divertido lá na casa do Pac-Man. Foi muito bom. O Higgs esteve lá também, o Higgs com a Elaine. Sim, sim. E um dos principais momentos do encontro foi a filhinha deles falando que ia subir as escadas pra brincar com os outros Smurfs. Gente. Cara, a Carmen é um barato. Ela vai fazer 3 anos e ela é uma graça. Ela foi lá tocar, né? Aproveitar que eu tinha pedido ao Emiliano pra trazer o Yamaha com o teclado, que havia a possibilidade da gente ter a presença de Lorde Vinheteiro. Foi contactado, foi avisado do encontro, mas algum motivo deve ter acontecido que ele não pôde estar presente. Eu tinha pedido ao Emil pra trazer o Yamaha com o teclado musical. Falei que eu quero filmar o Vinheteiro tocando o MSX. O pena é que ele não foi, porque isso ia ser legal. Ah, isso ia ser épico. Mas nós tivemos música experimental produzida pela Carmen e pelo Arthur, o filho do Emiliano. Então foi assim, foi muito divertido o encontro, foi bacana pra caramba. O Sander ficou com a Beaglebone Black o dia inteiro pra rodar um emulador. No final do dia ele conseguiu rodar o OpenMSX no Beaglebone Black pra carregar uma Lash e dizer, beleza, gente, estamos encerrando, tchau. E saiu saltitando pela rua. Dando pulinhos eufóricos pela rua. O Pac-Man fez uma fonte pro meu SpectraVid. Muito obrigado, Alexandre. Valeu mesmo. Ajudou pra caramba. Vai quebrar uma árvore. Esperamos que tenha outros encontros em São Paulo. Esperamos que outros fudebas malucos abrirem a própria casa. Abram suas casas. Pô, então que o Pac-Man não se arrependa muito. E que tenha outros encontros em São Paulo. Eu e Giovanni só tivemos no primeiro dia, né? Teve atividade no domingo. E aí vai um abraço pro pessoal que tava lá, né? Júlio Lemos, Sérgio Augusto, pessoas que me conheceu, o Edson e tantos outros que a gente conheceu pessoalmente lá. Foi muito legal. Aliás, esse início de ano tá um intervalo de um pouco mais de um mês, 3 encontros, né? E lá, se vocês terem ouvido isso, já terá acontecido o encontro de São José dos Campos. Nesse eu vou poder ir. Tá tendo mais encontro que eu tô podendo ir, mas no São José dos Campos eu vou. Ou melhor, fui, né? São José dos Campos, quando vocês ouvirem isso aí, eu já teria tudo correndo bem, eu já teria voltado do encontro. O que mais que temos? Temos uma impressão de gabinete de San Coupé numa impressora 3D. E na Rússia soviética, o computador imprime você, né? Não, você imprime o computador. É por isso aí que tá meio estranho, né? Isso é a reversal da reversal russa, hein? É a subreversal. Ah, enfim. E aí, quem lembra o nome do carinha aí? Matthew Beeman. Ele começou fazendo... Tem um Spectrum Plus com placa condenada. Vou botar um gabinete de Raspberry
Raspberry Pi dentro. Ah, tá, fez. Tudo bem. Muita gente faz coisas. Aí ele diz, pô, e se eu tivesse um gabinete de Sankope que é muito mais bonitinho? Ah, mas eu não vou destroçar um Sankope funcionando para fazer isso. Então ele resolveu imprimir em 3D. É um trabalho em progresso. Tem o link aqui do álbum de fotos no Flickr, onde ele avisa as pessoas, voltem que isto aqui vai... Opa, olha, já tem coisas mais... Já tem fotos além das que estavam da última vez que eu vi. A vez que eu olhei, tinha feito o outro lado. Foi a vez que eu vi também. É isso aí, tô vendo agora. Tem até um mock-up de um drive de disquete aqui. Ficou bonito. Fajuto. Não ficou do mesmo tamanho de um Sankope, ficou um Sankope compacto. Ficou um Sankope C. Como é o Apple IIc, Sankope C. Já que ele tá querendo, ele não vai gastar tanto material assim pra fazer a caixa. Nem precisa fazer uma caixa tão grande, né? O tamanho do teclado que ele tem disponível pra botar também, né? Ou ficou um Sankopezinho. Que beleza. Gente, vamos parar antes que surjam palavras piores. Tem também a história, né, citado do ZX81 que achava que era um computador sério, coitado, cara. Com maldade de falar isso do ZX81. Foi mais forte do que eu. Foi mais forte do que eu. Um exoesqueleto. P.J. Evans, nerd britânico de raiz, voluntário do The National Museum of Computing, autoridade mundial em What the Hell Drive Is It, desencavou e apresentou, tá lá no museu, um ZX81, teu num gabinete turbinado. Só uma pausa aí. Ô Juan, você viu naquele papo do 99/2 da Texas lá, que ele usaria o Alpha Drive? Sério? Eu perdi isso. Vê na documentação. Ele usa um troço com nome muito parecido com o Alpha Drive. Nossa, eu perdi completamente isso. Voltamos à programação normal. Isso. Esse case mod do ZX81 tem origem ignorada, né? Ele não sabe, ninguém sabe de onde veio isso, só que alguém com muito amor no coração para com o micro ZX81 botou o micro, botou uma impressora térmica, botou uma plaquinha de expansão que provavelmente é uma ROM, né, com alguns softwares embutidos e colocou nesse gabinete bem resistente, ficou com cara de micro profissional mesmo. Resistente a ponto de poder botar uma TV em cima, né? Pois é. Tudo funciona interessante. Tem legal, curioso nome, né? O nome que foi apelidado ele, né? Bluetooth. Ou como nós conhecemos, Brutus. O Emerson. Não é à toa que o Brutus da Retrocomputação Nacional falou que, mas é um personagem simpático. Opinião totalmente imparcial, óbvio. Total. E aí, aproveitando, falando ainda de outras máquinas, falando também do Microchroma 68. Isso, uma placa de desenvolvimento da Motorola voltada para experimentação em cima do processador de vídeo 6847. E John Linville ataca outra vez, né? Isso. Eu não sei onde ele arruma. Ele deve ter inside information com gente que trabalhou na Radio Shack. Não sei. As maiores raridades acabam na mão dele, mas... Ele fuça no lixo da Motorola. Essa placa é anterior ao processador 6809. Naquela época em que a Motorola ainda estava pensando em fazer aquele projeto terminal de videotexto para os fazendeiros, lembra? Ainda na do Green Thumb. Isso. Placa de experimentação, ou seja, não tem aquelas interfaces com teclado e tela normais, né? Tem, mas até tem uma interface para teclado, mas ele não tem um teclado, é uma placa protótipo mesmo, tem o processador é compatível com o 6800, tem o 6847, tem um chip custom que ele de alguma maneira conseguiu arrumar, que tem uma parte lógica e também tem a ROM, né, do programa Monitor, né, que é tipo um assemblerzinho, né, com debugs e etc. O John Linville resolveu vários bugs, vários defeitos nessa placa e conseguiu botar o bicho para funcionar, com teclado e tudo. Foi uma tarefa hercúlea. Nossa, mas tá lá. Só falta o teclado, mas quem já fez o que ele já fez, né? Não falta mais, ele já conseguiu o teclado. Se você for Ele fez um teclado, né? Ele pegou um teclado genérico, um teclado de matriz, fez uma interface e ligou. E entre outras magias que ele fez, os chips vinham numa plaquinha de espuma preta, né? Como normalmente vem em circuito integrado. Só que esses chips ficaram 35 anos enfiados nessa espuma. Então, na primeira vez que ele limpou os pinos, ainda ficou uma camada de sujeira invisível que deu esses defeitos na CPU. Ele teve que limar, não falando nem lixar, limar os pinos da CPU pra funcionar. Coisa linda. Uau, coisa linda. Realmente. Gente, agora interrompemos essa programação para mais um comunicado. Juan, oi. Realmente o TI 99/2 usaria a Wafer Tape, que era como o Alpha Drive foi conhecido nos Estados Unidos. O Alpha Tape? O Wafer Tape, que é o Alpha Drive nos Estados Unidos. Chegou até para Commodore 64. O famoso
the hell? É o Quick Data Drive. QDD, esse nome, essa sigla não me é estranha. QDD. Ou seja, o T99/2 é mais louco do que... As coisas que vieram da Texas nessa época não são muito normais, né, em comparação ao que existia por ali. E por falar em coisas pouco normais, o campeão do nosso top 5 nada mais é do que uma chargezinha que eu simplesmente troquei as letras e apliquei a retrocomputação. Você trocou as bandas de rock, né? Troquei as bandas. Eu não fui muito criativo. Vi a oportunidade da piada se apresentar e simplesmente aproveitei. Tem os velhinhos debatendo sobre retrocomputadores. Esses velhinhos seremos nós por volta do ano 2044. O Ricardo é o velhinho com a bengala querendo afastar o outro, né? Mas acho que isso é óbvio. Enfim. Só um detalhe, 2044, será que estaremos todos lá? Não sei, mas eu acho que o Juan é aquele que tá em pé lá no canto gritando. Ou então o da frente com a guitarra, né? Nesse ano eu vou ter 79 anos. Isso é muita coisa. Achar os outros aqui. A gente ficar os outros no asilo. Então, senhores, mais alguma coisa? Não, só pra lembrar que daqui a 30 anos eu vou ter 30 anos a mais, então... Não. Enfim, isso é deprimente. Ou não. Acho que só uma coisa a marcar, só lembrar os nossos ouvintes, o último dia 20 de janeiro, esse podcast cretino que vocês ouvem completou mais um aniversário. Uhul! Completamos 4 anos de retrocomputaria. Cadê as crianças? Guanabara podia emprestar as criancinhas dele. Não, aquilo ali é áudio que todo mundo tem aquele áudio, todo mundo que edita no GarageBand tem aquele áudio. Template do GarageBand. Eu prefiro ser mais original. Então, agradecer a vocês que têm sido nossos ouvintes. Alguns se manifestaram recentemente. Pô, eu ouço vocês desde o número 1. Muito obrigado, sabe? Dá um trabalho de corno, editar, montar, manter esses sites no ar, arrumar notícia pro Plus, escrever, catar vinheta engraçada, fazer as respectivas esposas, gravar vinhetas engraçadinhas, né, Juan? Quando eu só ouvia, tudo parecia fácil. Agora que eu tô participando da produção, eu vejo a merda que é. Pois é, né? E você nos implorou para participar, então não vendo. Não, eu não me arrependo não, pelo contrário. Isso é a coisa mais divertida do mundo. Inclusive, como vocês já devem ter notado, a gente tá intercalando, eu e o Juan agora estamos intercalando na edição, então tem episódios que o Juan tá editando, tem episódios que eu tô editando. Aliás, a gente faz até você pedir se o pessoal consegue adivinhar quem é quem. Tem projetos novos aí em pensamento, em planejamento, tem coisas, temos ideias aí daí pra frente. A gente não consegue ficar parado, né? Mas muito obrigado que vocês tenham ouvido a gente, tenham acompanhado o site, dado uma certa visualização pra gente. Só acho que vale a pena comentar rapidamente, dar uma satisfação pros ouvintes. Acho que é interessante comentar rapidamente pra vocês em termos de visualizações. Pois é, desculpa. Não é isso não? Não é pedir desculpa ainda não. Desculpe se você acaba comprando 60 e poucos micros depois que escutou a gente. Ops. Cara, o Werner mandou um e-mail pra mim esses dias com a quantidade de MSX que ele tem. Ele tem mais do que isso. Opa! E ele é fiel monogâmico, hein? 92. Atenção, quando a gente fala fiel monogâmico, só pra reiterar, quer dizer que o cara só se dedica a uma linha. Tipo o Ricardo, que tem 15 MSX. 15 MSX nesse momento da gravação. Quando você estiver ouvindo, ele deve ter uns 17. Não, agora vai ser mais difícil. Pelo menos 16, hein? E o Werner tem 92 MSX, né? Isso. Ele tem mais do que o André. E o Sander em micros em geral junto. Bem, acho que dá uma satisfação para os nossos ouvintes. A gente teve em torno de 54 mil visualizações no Plus ao longo do ano passado. Pra ficar muito felizes com isso. Nosso podcast tem uma certa quantidade de downloads que eu não lembro exatamente quanto. Só olhando as estatísticas, mas não tô com vontade de olhar agora as estatísticas do Blu-ray. Mas o importante é ver que a gente tem um bando de gente maluca que nem a gente, que gosta pra caramba desse negócio e ouve. Ou então 17 fãs inveterados que ficam apertando F5 o tempo todo. E amam apertar F5. E olha que a gente não dá nenhum prêmio pra isso, hein? E não somos nós. Pois é. Pra ser exato, no ano de 2013 nós tivemos no Plus 52.000
2.800 visualizações ao longo do ano de 2013. Uma média de 152 visitas por dia no site, para um assunto que é uma coisa extremamente específica como o nosso, num país onde não é tão enfocado como é no Brasil, é uma vitória. Então, muito obrigado a você, o nosso ouvinte, que é o nosso leitor, que está com a gente. Continue nos ouvindo, lendo, comprando o que a gente vende, nos amem, digam que a gente é legal, coisas desse tipo, senão a gente chora. Doações no PayPal também. Micros também, aceitamos doações de micros, tá? Principalmente essas. Eu quero cocos, tá? Olha que vai ter gente que vai te dar coco, hein? Não é a fruta não, tá? É o micro. Se vê que nesse calor uma águazinha de coco vai bem. Né? Na falta de micro pode ser uma água de coco mesmo, eu gosto. Que pode ser em garrafinha em vez de natural? Pode. Não é a mesma coisa que na fruta, mas tudo bem. Então, pessoal, nós mais uma vez nosso muito obrigado. Continuamos agora, iniciamos a quinta temporada do Retrocomputaria, 5º ano. Pausa pra música do Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A só durou 5 temporadas, hein? Ou seja, cuidado, né? Então isso significa que este ano teremos um episódio que iremos pra cadeia? Cara, se aquele episódio, se o 18 saísse sem os fins, nós já teríamos ido pra cadeia no final da 2ª temporada. Verdade. Você não, né, Giovanni? Você não era bandido, não era meliante. Não, eu lembro do Pistoleiro Solitário, lá, o spin-off do Arquivo X, que um dos caras da revista fala que qualquer seriado de televisão, quando tá em decadência, eles fazem um episódio que os membros vão pra cadeia. Bom, eu espero que o nosso seriado dure tanto quanto os Simpsons, né? Bom. Ou Dr. Who, né? Mas Dr. Who deve hiatos. Dr. Who a gente vai ter que, depois de um tempo, procurar Vamos ter que virar outras pessoas. Isso, se regenerar, né? Exatamente. Pois é. Não, a gente passa um tempo separados, depois a gente volta. Com outras pessoas fazendo o papel da gente. Exatamente. Não é uma ideia, não. Fazer um esquema banda, cada um vai pra uma carreira solo. Carreira podcast solo, depois se junta fazer o revival. Isso, exatamente. Um reunion concert. Retro revival. Acho que é hora da gente ir embora, né? Já tá falando muita besteira. E a gente tá chegando perigosamente perto de ameaçar cantar. Isso não é bom. Não. Melhor não. Que tal Hello My Baby? Não. Depois dessa eu vou embora, gente. Vamos, em respeito aos nossos ouvintes, não vamos cantar e nos despedimos aqui. Tchau pra todo mundo. Abraço. É isso aí, pessoal. Nos vemos na sessão de e-mails do 41 e até lá. Abração, tchau. Bom, a gente volta daqui a 2 semanas, né? O episódio tá bom pra caramba, deixa eu passar. Então, até daqui a 2 semanas com a continuação do 41. Bem, então eu me despeço aqui do pessoal. Pra vocês que estão escutando a gente, prepare-se porque vem muitas novidades aí, coisa boa, hein? Até lá. E agora, em cima da faixa de pedestre, o sinal tá verde pra mim. Gente, até o próximo episódio. Até mais aí. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.